Irmãos, graça e paz. Alegria muito grande estar com os irmãos aqui depois de um tempo razoável aí, né? Já nem sei quanto. Mas é um privilégio estar com os irmãos novamente para nós retomarmos o nosso estudo da carta de Tiago. Nós paramos na metade do capítulo 2, não é isso? E nós vimos na metade do capítulo 2 que o Tiago, de fato, está escrevendo um manual para os seguidores de Jesus que ainda vão à sinagoga, como nós vimos da última vez que estudamos o texto, que ainda vão à sinagoga e que ainda nessa fase em que o Tiago escreve o livro, são tidos como membros de mais um partido judaico. Como nós vimos na última vez, quem realmente fez esse rompimento entre o judaísmo e o cristianismo foi o apóstolo Paulo, inclusive dando prosseguimento ao que o Estevão começou, né? Na primeira parte do capítulo 2, nós vimos que o Tiago começa a dizer o que significa, que tipo de comportamento deve ter um seguidor de Jesus. E como é que a fé dele deve se expressar. Há muita gente que fala que o Tiago e o Paulo discordam em relação à fé e às obras. Mas, na verdade, o Tiago não está aqui para defender as obras, mas sim, o Tiago escreveu para deixar claro para todos os seguidores de Jesus Cristo quais são as características que aqueles que têm fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisam apresentar no seu dia a dia. Portanto, quais são as obras da fé? De fato, o apóstolo Paulo nos ensinou que o Senhor preparou boas obras para que andássemos nelas, não é isso? O Tiago vai descrevendo essas boas obras. A visão do Tiago é muito clara. Se você diz que tem fé em Jesus Cristo, isso tende a aparecer no seu jeito de viver. Então, no primeiro capítulo, ele disse que a característica daqueles que têm fé em Jesus Cristo é que eles não murmuram quando estão em provação. Eles não murmuram quando estão em provação, eles não entram em crise quando estão em tribulação. Pelo contrário, eles permanecem alegres, porque eles sabem que isso vai aperfeiçoar a fé deles. Ele deixa claro que os que têm fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eles não ficam desesperados diante da situação, da crise, mas pelo contrário... E da esposa. É? Então tá bom. Mas pelo contrário, os que têm fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estão diante de um momento de crise, ao invés de se desesperar, eles se alegram. E se eles não estão entendendo bem, eles pedem sabedoria a Deus. Então essa é a obra da fé, tá vendo? Tudo isso aqui é obra da fé. Quando você vai lendo Tiago, a começar do capítulo 1, você vai vendo o que é que o Tiago entende por uma fé ativa. Então, uma fé ativa é aquela que diante da provação se alegra. Uma fé ativa é aquela que diante da crise
pede sabedoria para entender como o que está acontecendo, mas principalmente como reagir. Uma fé ativa é aquela que, no meio da crise, não se abala com as circunstâncias, seja ganhar ou perder dinheiro. A fé ativa é aquela que sabe que o pecado não é desculpa, o pecado é resultado de culpa pessoal mesmo, não tem esse negócio de... Porque qual era a ideia que o Tiago estava querendo combater? A daquele pessoal que está passando tribulação porque pecou, porque fez bobagem, e aí diz assim, não, isso aí eu estou passando porque Deus está querendo aprimorar minha fé. Aí o Tiago diz, de jeito nenhum, provação é uma coisa, tentação é outra. A provação vem de Deus, tentação vem da sua cobiça e do diabo. Tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque algumas pessoas, às vezes, desculpavam-se dizendo assim, não, eu estou sofrendo, sabe o que que é? É que Deus está querendo aprimorar minha fé. Por isso que ele permitiu que eu pecasse e passasse por tudo isso. E o Tiago está dizendo, sai fora, companheiro, não tem nada a ver com nada, não tem nada disso. Se você está sofrendo porque você pecou, é um problema seu, isso não é um problema de Deus. Isso quer dizer que a sua cobiça atraiu você e você se deixou levar pela sua cobiça e depois caiu. E aí gerou a morte mesmo, porque o pecado gera a morte. Entendeu? Então, o Tiago deixa claro que a fé ativa, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desemboca em comportamentos observáveis. Então, qual é o comportamento daquele que tem fé em Jesus Cristo quando está em provação? Alegria. Qual é o comportamento daquele que tem fé em Jesus Cristo diante de crise? Busca de sabedoria. Qual é o comportamento do que tem fé em Jesus Cristo diante do pecado? Não apresenta desculpas. Ele simplesmente assume que pecado é pecado, pequei, tenho mais é que me arrepender e começar de novo. Qual é o comportamento daquele que tem fé ativa em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante da palavra? Ele é praticante. Tá certo? No capítulo 2, ele começa a descrever outras obras ou outros resultados da fé em Jesus Cristo. Então, qual é o resultado da fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Então, você percebe que ele está fazendo um manual, onde ele vai dizendo qual é o resultado da fé. Se você diz que tem fé em Jesus Cristo, as pessoas precisam ver algumas coisas em você. É isso que o Tiago está dizendo. Quando você estiver em provação, as pessoas precisam olhar para você e ver que você continua alegre. Não é tão simples, mas, né? Mas é isso. Quando você estiver em crise, as pessoas precisam olhar para você e ver que você está buscando sabedoria de Deus e descansando nele. Tá certo? Quando você estiver passando por dificuldades terrenas ou mudança na sua vida, seja para maior ou seja para menor, as pessoas precisam olhar para você e ver que você não se abala nem por uma nem por outra coisa. Você sabe que tudo isso é passageiro e a sua confiança não está depositada nessas coisas. Isso não abala. Nem abala e nem ensoberbece. E é complicado, né? Tem gente que vence a situação de humilhação, mas não vence a situação de sucesso, né? Ele é humilhado e resiste bem, continua firme na fé e tal, mas aí ele tem sucesso e esquece de Deus, não é? Então tem dos dois lados. Então é isso que o Tiago está nos ensinando. Aquele que tem fé ativa, fé em Jesus Cristo mesmo, o que a gente vê na vida dele? E no segundo capítulo ele começa dizendo, quem tem fé mesmo em Jesus Cristo, não
não faz acepção de pessoas. Tá certo? Ele ama o próximo como a si mesmo, e ele sabe que não amar o próximo é cometer o crime de assassinato. Quebrou a lei. Tá certo? Agora então vem a segunda parte do capítulo 2. Vamos ler então a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Por quê? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Pai, muito obrigado por teres nos trazido aqui esta noite, e eu quero pedir ao Senhor que, mais uma vez, o Teu Espírito Santo ministre a cada coração segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse trecho aqui é o trecho que todo mundo diz, está vendo? Olha aí, o Tiago e o Paulo discordam. E parece mesmo, porque se você for lá para Romanos, quando Paulo fala sobre a questão da fé, você vai descobrir que o Tiago e o Paulo usaram exatamente o mesmo versículo, e cada um parece que explicou de um jeito diferente, né? Qual versículo? O versículo que o Tiago cita aqui, que diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, que é o texto de Gênesis 15, 6. E é o mesmo texto que o Paulo usa lá em Romanos, né? Vamos dar um pulinho lá em Romanos. O Paulo usa o mesmo texto lá em Romanos, quando ele fala que a justificação de Abraão foi pela fé. Vamos achar aqui o 4, exatamente. No 4, versículo 3, ele diz, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então você vê que o Paulo e o Tiago citam o mesmo texto, Gênesis 15, 6. Só que o Paulo parece estar dizendo algo diferente do que o Tiago diz. Porque o Paulo está dizendo que Abraão foi justificado porque quando ele foi falar com o pai, dizendo que estava muito triste porque o herdeiro dele ia ser o Damasceno, Eliezer, e que ele não tinha herdeiros,
o Senhor disse para ele que não, que ele teria herdeiros e mandou que ele olhasse para as estrelas e contasse a areia do mar e disse que a descendência dele ia ser assim. E ele acreditou no que Deus estava dizendo, ele creu mesmo que Deus iria dar-lhe um herdeiro e mais do que herdeiro, ia lhe dar uma nação numerosa, uma nação incontável até. E aí, isso foi imputado para a justiça, ele foi declarado justo por Deus porque ele acreditou no que Deus falou. E o Paulo, no capítulo 4 de Romanos, sustenta toda a sua tese em cima disso. Mas aí você vem aqui para o Tiago, e o Tiago usa o mesmo texto, que é Gênesis 15, 6, só que o Tiago chama um outro elemento como ato de fé. E o que ele chama como ato de fé é diferente, pelo menos aparentemente, diferente do que Paulo chama. Porque Paulo chama como ato de fé o fato de Tiago ter acreditado na palavra de Deus. O Tiago chama como ato de fé o fato de Abraão não ter se recusado a oferecer em holocausto o seu filho. Aí ele disse, ó, tá vendo? A fé de Abraão aparece na hora em que ele está disposto a sacrificar o filho. Mas na verdade, o Paulo e o Tiago estão dizendo a mesma coisa. Por que eles estão dizendo a mesma coisa? Porque quando você crê, você vive pelo que crê. Quando a fé na vida da gente é só um discurso, isso aparece também no nosso jeito de viver. Ninguém vê. Aparece como? Ninguém vê. Porque é só um discurso. Né? Essa coisa não, eu acredito sim, né? Eu acredito. Aí você vai ver a vida do sujeito e pode ser que ele até vá no culto, mas acreditar meio complicado. Por quê? Porque você não vê. Você não consegue ver na vida dele. Não está lá, não aparece. O que o Tiago está dizendo é que a fé tem de aparecer no dia a dia de cada um de nós. E como é que ela aparece? Nos nossos atos de obediência. Tá certo? Se eu acredito que realmente é igual aquela história dos dois garotos, os dois eram crentes, né? Ou pelo menos todo mundo achava que eles eram. Aí o Paulinho falou pro Joãozinho, Joãozinho, eu sei onde o pessoal esconde bolo, dinheiro e tudo lá de casa, e vem comigo, nós vamos pegar isso tudo, fazer a maior festa e gastar horrores. E o Joãozinho dizia, Paulinho, não vamos fazer isso, o pessoal vai descobrir e vai ficar chato, e depois seu pai descobre, sua mãe descobre que a gente foi lá, pegou o seu dinheiro, pegou o dinheiro deles, gastou, como é que a gente vai fazer? Aí o Paulinho fala, não, eu sei um jeito de disfarçar isso muito bem, nós não vamos pegar tudo. Eu sei exatamente como é que a gente faz, eu já fiz isso várias vezes, eles nunca descobriram. Olha, não, acredita em mim, eu sei como faz, eu sei como depois a gente organiza o dinheiro direitinho, que eles nem veem, que eles não sabem nem que foi mexido. Ah, você tá brincando? Não, vamos. Aí, depois de uma longa discussão, o Joãozinho falou, tá bom, vai, então vamos. Aí foram sorrateiro e tal, entraram, aí quando chegaram lá, o Paulinho foi lá, abriu a porta do armário, foi lá atrás, carafunchou os negócios, trouxe tudo pra fora e falou pro Joãozinho assim, tá vendo, Joãozinho? Aqui ninguém vê a gente, só Deus tá vendo.
Tá, agora você acabou comigo. Então vamos embora. Então, a fé aparece nessa hora em que só Deus está vendo. É isso que o Tiago diz. Você sabe quando uma pessoa tem fé, quando ela reage a Deus, principalmente nos momentos em que só Deus está vendo. Ninguém mais está vendo, não é? Então o Tiago começa a descrever isso. Ele diz assim, olha, qual é o proveito que alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Ou seja, se a fé dele não aparece. Essa fé pode salvá-lo? A resposta do Tiago é não. Por quê? Porque o Tiago, ele qualifica a fé. Fé para o Tiago não é um assentimento intelectual. Eu concordo com a tese. Eu concordo, eu acho lógico, acho que é isso aí mesmo. Não. Fé para o Tiago é algo que toma conta da minha existência. Toma conta da minha vida. Eu agora passo a viver baseado naquilo. Essa é a ideia do Tiago. Eu agora passo a viver baseado naquilo que eu acredito. Para mim, a vida não tem mais sentido se a vida não for uma resposta àquilo que eu acredito. Entendeu? Então, na cabeça do Tiago, nós todos viramos missionários. Nós vivemos baseado naquilo que a gente acredita. Então ele diz assim, uma fé que não aparece, portanto uma fé que não produz nada, que não tem obras, não pode salvar ninguém, essa fé não salva. Porque ele está dizendo que fé não é acreditar na existência de Deus. Tá vendo? Pro Tiago, fé não é acreditar na existência de Deus, nem mesmo acreditar que Jesus salva. Fé, pro Tiago, é um ato de entrega. É um ato de entrega. É assim, tudo bem, eu acredito em você, diga o que é para fazer que eu faço. Um ato de entrega. Né? É um ato de mudança total de vida. É aquela história do cara que diz assim, escuta, nós vamos ter de andar aqui numa trilha e essa trilha está coberta de neve, mas eu sei exatamente por onde andar. E você acredita em mim? E o camarada diz, acredito. Então pisa exatamente em cima da minha pegada. Mesmo que o lugar onde eu pisar parecer absolutamente suspeito para você, não duvide. Pise em cima da minha pegada. Porque se você pisar fora da minha pegada, você vai cair. Porque aqui está cheio de buracos e só eu sei onde estão os buracos. Então, pisa exatamente em cima da marca do meu sapato. A pegada que eu deixar é onde você vai pôr o pé. Nem 1 milímetro além, nem 1 milímetro aquém. Como é que eu sei e como é que todo mundo sabe que o sujeito acreditou no camarada que o está conduzindo? Se ele não caiu, se ele pôs o pé exatamente em cima da pegada do outro. Isso é existencial. Isso não é uma fé que diz assim, olha, não, eu acredito que você deve saber por onde andar, mas acho que não é o único caminho não, deve ter um outro jeito, eu vou achar o meu. E o camarada diz, não, não tem outro jeito, ou você pisa onde eu pisar, ou você vai cair. Não, eu vou tentar do meu jeito. Você está duvidando de mim? Não estou duvidando. Claro que está.
Claro que tá escolhendo outro caminho. Então, para o Tiago, a fé é essa coisa existencial, da qual depende a vida. Em outras palavras, na cabeça do Tiago, a pessoa que acredita em Jesus Cristo é a pessoa que acredita que ou vive como Jesus Cristo diz para viver, ou está tudo perdido. Entendeu? Não é um assentimento intelectual e nem é puxa, a religião de Jesus é joia. Não. É uma profunda convicção de que a única maneira de viver é a maneira de Jesus Cristo. Por isso que na cabeça do Tiago, essa fé tem de gerar obras. Tem de aparecer. Porque quem tem fé em Jesus Cristo é alguém que acredita que a única maneira de viver é a maneira de Jesus Cristo. Não tem outra maneira de viver. Qualquer outra coisa que não for a maneira de Jesus Cristo vai ser pecado e vai pôr em risco a minha salvação. Essa é a ideia na mente do Tiago. Então, o Tiago diz, olha, a fé sem obras é como um irmão que vê o outro passando frio e diz para ele assim, tudo bem, vá em paz, se aqueça, viu? E cuidado que tá frio e vai piorar. Então, você se aquece, você não descuida disso não, você pode pegar um resfriado brabo, hein? Aliás, eu tenho ouvido falar que tem aí um vírus bravíssimo, aproveitando aí esse frio que veio. Então, você se cuida, hein? Vai em paz, viu? Deus te abençoa, se cuida, cuidado com o frio. Cuidado com o frio, cuidado com o vírus, cuidado com essa epidemia que tem uma gripe aí que tá matando gente. Qual é a lógica que o Tiago está usando? O Tiago, se estivesse assistindo esse discurso, essa conversa, vamos supor que você e o Tiago estivessem ouvindo essa conversa, assistindo essa cena de um camarada num momento de muito frio dizendo para o outro, olha, cuidado, hein, vê se agasalha, ó, tem um vírus aí bravo se aproveitando desse frio. Então, olha, vá em paz, Deus te abençoe, conte comigo, hein, qualquer coisa você conte comigo, mas cuidado com esse frio. Se o Tiago tivesse do seu lado assistindo essa cena, ele iria virar para você e dizer assim, escuta, você acredita mesmo que aquele cara tá preocupado com a gripe do outro mesmo? E aí, imagine que você vira para o Tiago e diz assim, talvez, e você? E o Tiago diz, eu não acredito nem um pouco. Por quê, Tiago? Porque se ele tivesse realmente preocupado com o frio que o outro está passando, ele dava a blusa para ele. Entendeu? Qual é a lógica do Tiago? Se ele realmente estivesse preocupado com o irmão que está passando frio, ele dava a blusa para ele. É isso. Para o Tiago, a fé é uma coisa simples assim. O sujeito diz, olha, estou preocupado, hein, você saindo nesse frio aí, cuidado, hein, chegando em casa, toma aí um chá quentinho e tal, e se agasalha bem, sei, e até chegar em casa, como é que ele faz? Né? Isso em casa não tem como aquecer. Isso eu me lembro quando eu estava na aeronáutica, que eu tive uma crise de sinusite, porque eu era bombeiro e a gente treinava com água sendo jogada nas costas enquanto a gente corria contra o fogo. Porque tinha de molhar o nosso uniforme, que era de um brim pesado, né? E pra gente, porque aquele brim pesado encharcado é quase tão eficaz contra o fogo quanto uma roupa de amianto. E como você passa correndo no meio do fogo, porque você tem de entrar na aeronave para resgatar as pessoas que estão lá dentro, e você tem poucos minutos para fazer isso, que o avião vai explodir, então a gente tinha era uma ação extraordinária, porque o caminhão de bombeiro vem, tá, a gente pega
o caminhão de bombeiro andando, né? Todo mundo gruda no caminhão de bombeiro. Quando o caminhão para na pista, a gente que era da turma de salvamento e resgate, a gente tinha de sair correndo com o uniforme sequíssimo. A gente tinha de sair correndo contra o fogo, acreditando que os colegas que ficaram atrás da gente vão soltar a mangueira rapidamente, vão ligar a água e antes da gente chegar no fogo, a água vai alcançar a gente, encharcar o uniforme e a gente vai passar pelo fogo sem se queimar. Se você não acreditar nisso, você não vai. E aí, só que a gente treinava isso todo dia. Então, principalmente na primeira fase de adaptação, todo dia. E eu era da turma de salvamento e resgate. Então, era demais. O caminhão parava, a gente... E o fogo crepitando e a gente correndo em direção ao fogo. Quando a gente estava chegando perto do fogo, você sentia aquela rajada de água com tudo. Fazia onda nas costas, né? E ainda a força jogava você mais para frente ainda. E tem de ir, você vai com uma machadinha, quebra as entradas de emergência, porque a porta não tem como você abrir, e vai arrancando os caras de lá e a água em cima de você. E é um ato do que significa fé, né? Você tem de acreditar no seu amigo, você tem de acreditar que a água não vai falhar, porque se falhar, meu amigo, você vai morrer queimado, né? Mas isso me gerou uma sinusite brava. E aí eu tive uma crise de sinusite e fui pro médico lá do quartel mesmo, na aeronáutica, e ele me fez chapa e tal, disse, você tá com sinusite. E aí me receitou um montão de remédio e falou assim, bom, só que você não pode tomar friagem. Eu falei, o senhor deve estar brincando comigo, né? O senhor sabe o senhor sabe o que significa esse cordão vermelho aqui? Porque cada soldado, cada divisão tem um cordão de uma cor na aeronáutica. E os bombeiros têm um cordão vermelho. Eu falei, o senhor sabe o que significa cordão vermelho? Ele falou, você é bombeiro. Eu falei, exatamente. O senhor observa que eu não posso tomar friagem? O senhor está brincando, porque eu não só sou bombeiro, mas eu sou da equipe de resgate. Isso significa que sou eu que levo água nas costas. Ou o senhor me dá o remédio e junto com o remédio o senhor me dá uma ordem para o meu tenente me mudar de posição e eu ficar na turma da mangueira e outro ir no meu lugar no resgate, ou melhor, o senhor não me dá esse remédio. Ele falou assim, eu não tenho autoridade para isso, mas leva o remédio mesmo assim. Eu falei, não, doutor, o senhor na verdade não está querendo me curar. O senhor fica com o remédio. Eu não vou tomar esse remédio, não posso. O senhor disse que eu não posso tomar o remédio e passar friagem. Eu sou bombeiro, o senhor disse que não pode me dispersar. Quando eu terminar o meu ano no quartel, eu me trato. Fazer o quê? E o Tiago está dizendo isso, que há certas pessoas que falam conosco desejando as maiores bênçãos do mundo, porque na verdade não estão preocupadas com o que está acontecendo. É só ritual, né? Existem cumprimentos que são ritualísticos. Por exemplo, você cruza com uma pessoa e diz, oi, tudo bem, como vai? Você não está querendo que ele comece a dizer para você como é que vai mesmo, não é? Você não está querendo que ele diga, rapaz, essa semana foi bravo, você precisa ver, a situação no emprego está difícil, eu acho que eu vou perder o emprego. Você não quer saber disso. Você está esperando que ele responda ritualisticamente também. Você diz como vai e você está esperando que ele diga, tudo bem, tudo jóia. No máximo, você admite um mais ou menos. Tudo bem. Tá certo? Então o Tiago diz assim, que a fé sem as obras correspondentes é como um sujeito que diante do frio fala para o outro assim, cuidado com o frio, hein? Mas o irmão é necessitado, tá precisando de cobertor,
está precisando de roupa, está precisando de alimento. O que adianta você dizer para uma pessoa com esse tipo de carência, ó, tô contigo, hein? Tô contigo, vou orar por você, Deus te abençoe, fica tranquilo, cuidado com o frio, se agasalha direitinho. Se agasalha, sim, mas com o quê? Só se for com jornal. Jornal também agasalha, né? Só se for isso. Então você percebe o que o Tiago está dizendo sobre a fé? Ele está dizendo que a fé que não aparece às obras, a fé que não é demonstrada por atos de obediência, é como um sujeito que deseja o bem para o outro, sabendo que o outro está necessitado e não faz nada. Está dizendo, isso é conversa fiada. Essa fé que não redunda em atos de obediência a Deus, o Tiago diria, é conversa fiada. Ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então é o caso dessas duas pessoas aqui conversando e uma dizendo, ó, cuidado com o frio. Joia, você tem uma blusa para me arranjar? Ah, não tenho. Não posso te ajudar. Então, estamos aqui os dois perdendo tempo. Você dizendo para mim cuidado com o frio e eu fazendo de conta que você realmente está preocupado comigo. Só perda de tempo. Não menciona o frio para mim. Me deixa sozinho com o meu problema. É melhor assim. Porque pelo menos eu vou pensar que você não viu. Entendeu? É isso que o Tiago está dizendo. O Tiago diz, uma fé que não produz nada está morta. Essa fé não salva. É isso que o Tiago está dizendo. Essa fé não salva. Porque ela não muda a minha existência. Ela não muda a minha forma de viver. É isso que o Tiago está dizendo. Então ele não está contradizendo o Paulo. Ele só está explicando o que é que o Paulo estava chamando de fé. E é como ele diz assim, ó. Essa fé que não pode ser demonstrada é uma fé que não existe. Ele disse, imagine duas pessoas que uma diz para a outra assim, eu tenho fé. E o outro diz, tá, e essa sua fé leva você a fazer o quê? Não leva a fazer nada. Então, aí o outro diz assim, pois eu tenho um montão de obras que eu faço por causa da minha fé. Lembra que eu falei que o Tiago está fazendo uma exposição do Sermão do Monte, né? Qual parte? Aquela de Mateus 5,16, quando Jesus Cristo diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deixa eu ver se é Mateus 5,16 mesmo. Exato, acertei. Porque agora o Carlos filma tudo e eu não posso errar, porque aí eu falo, tá registrado. Antigamente não tinha esse negócio de gravação, o pessoal esquecia, eu esquecia também, pronto. Só agora fica tudo registrado, é complicado. Então, foi isso que Jesus disse. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? Que nós cristãos temos uma fé para demonstrar. Mais do que uma mensagem para pregar, nós temos uma mensagem para demonstrar. E se a nossa vida não está demonstrando a nossa fé, provavelmente não há fé nenhuma para demonstrar. É isso que o Tiago está dizendo. Entendeu? Então, para o Tiago, fé é uma coisa existencial. Quando você acredita em alguma coisa, quando você acredita em Jesus Cristo, isso muda a sua maneira de viver. Isso muda a sua maneira de se relacionar com as pessoas. Isso muda a sua maneira de se relacionar com Deus, principalmente. Tá certo? E ele continua dizendo,
Você pensa que fé é só acreditar que Deus existe e que Deus é triuno, que Deus é o único Deus, que não existe nenhum outro Deus além dele? Não. Isso aí, os demônios creem e tremem. Isso aí não quer dizer nada. Você diz assim, não, eu tenho fé, eu acredito que só existe um Deus e que não há nenhum outro além dele. E o Tiago diz, ótimo, os demônios também acreditam nisso. E tem mais, tremem diante disso. Você nem tremer não treme, mas eles tremem. Eles têm um pavor, um medo de deixar a gente realmente espantado. Mas isso não quer dizer nada, porque isso não salva os demônios. E a lógica do Tiago é, não salva os demônios, não salva a mim também. Percebe como é que o Tiago está trabalhando nessa questão da fé? Essa fé que não aparece no dia a dia, que não aparece nas minhas palavras, que não aparece nos meus atos, que não aparece nos meus relacionamentos, essa fé não serve para nada. É isso que o Tiago está dizendo. Aí ele diz assim, você quer saber se a fé tem obras ou não tem obras? Você quer ter certeza de que a fé sem essas obras é inoperante? Vamos olhar para Abraão. E aí ele vai chamar o mesmo texto de Paulo. Ele diz, está escrito lá que o Abraão creu e isso fez Deus declará-lo justo. Agora, e ele foi então chamado amigo de Deus. E a ideia básica aqui é o que era essa fé de Abraão, né? O que era essa fé de Abraão? Como é que essa fé que Abraão teve na palavra de Deus se manifestou? Na obediência, quando Deus disse, pega o seu filho Isaque, a quem amas, leva lá no Monte Moriá e sacrifica para mim. O Abraão podia ter dito, opa, peraí, Senhor, assim sim, mas assim também não. Eu esperei tanto. O senhor sabe o trabalho que deu para esse menino vir. Levou 10 anos. 10 anos depois que o senhor me deu a promessa, eu já não aguentava mais, a Sara já não aguentava mais, aí nasceu Ismael. Aí leva mais um tempão e o senhor vem visitar a gente e diz, não, o ano que vem eu vou passar aqui e você vai ter um filho. Aí tenho. Aí digo para o senhor, então, senhor, que seja Ismael e Isaac. O senhor diz, não, Ismael não. Vou abençoar Ismael e tal, mas a minha aliança não é com ele. Aí fico só com Isaac. E agora o senhor vem e desmata o Isaac? E aquela sua promessa de que a minha descendência seria como as estrelas no céu e as areias no mar? Já pensou? Ainda bem. Como é que o senhor vai fazer isso se eu mato, se um filho o senhor mandou embora e o outro o senhor quer que eu mate? Já pensou o dilema de Abraão? Ele podia dizer, não, Deus, o senhor vai me desculpar, mas isso eu não vou fazer, não. Ele podia dizer, não, Deus, desse jeito como é que o senhor vai cumprir a sua promessa? Impossível. Mas o que é que o Tiago está dizendo? A prova que Abraão dá de que acreditou naquela palavra de Deus, lá em Gênesis 15, 6, foi que quando Deus pediu o seu filho, ele não titubeou e foi lá para sacrificar o filho para Deus. O que ele estava dizendo para Deus? Eu confio tanto que o Senhor vai fazer o que o Senhor mandou, que mesmo que tudo isso aqui pareça a coisa mais surrealista da história, eu vou fazer.
porque eu acredito que o Senhor vai ressuscitar o meu filho dentre os mortos, e o que tiver de fazer para o Senhor cumprir a tua promessa, o Senhor vai fazer. Portanto, eu não tenho nenhuma dificuldade em obedecer o Senhor, porque eu sei que o que o Senhor precisar fazer para cumprir a sua promessa, o Senhor vai fazer. É isso que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo, olha, não foi por obras que o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Diante dessa pergunta do Tiago, a gente poderia dizer não. Por que a gente poderia dizer não? Porque lá em Gênesis 15:6, quando ele creu, já lá a Bíblia diz, e isso lhe foi imputado por justiça. Tá certo? Não foi depois que ele ofereceu o filho para Deus que isso lhe foi imputado por justiça. Isso lhe foi imputado por justiça lá em Gênesis 15:6. Então, à primeira vista, a gente poderia responder para o Tiago, não, não. Né? Mas quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 22. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 10, diz assim, Gênesis 22, a partir do versículo 10, diz assim, e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei. Percebeu a ênfase? Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O que esse texto está dizendo? Que Deus chama cada um de nós à fé e nós dizemos, Senhor, eu creio. Agora você pode esperar, porque na virada da esquina você vai ter oportunidade de provar se crê ou não. É isso que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo, a gente sabe que o Abraão creu, sabe? Por quê? Porque está escrito lá em Gênesis 15:6 que ele creu. Agora, como é que a gente pode ter certeza que ele creu? Porque lá em Gênesis 22 ele não negou o seu próprio filho. Entendeu? Fé é assim. Você está no culto, camarada está pregando o evangelho, chama você a crer em Jesus Cristo, você diz, eu creio, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Joia, maravilhoso. Os céus cantam em louvor a Deus. Mas você pode ter certeza, na virada da esquina você vai ter oportunidade de provar se isso é verdade ou não. Para Deus e para você mesmo. Você vai ter a experiência de saber se a sua vida mudou ou não. Se o que nasceu no seu coração foi fé mesmo, ou se foi apenas uma emoção do momento. Com todas as declarações. Por isso, é melhor não fazer voto. Você faz, depois lá na esquina, você vai ter oportunidade de provar se esse negócio veio do coração mesmo ou se você estava só fazendo um bom negócio com Deus. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Aí a ideia básica aqui é essa do Tiago. Não é que ele está dizendo que o Paulo entendeu errado Gênesis 15:6. Não, o Paulo entendeu certo, é isso mesmo. O que o Tiago está dizendo é que a fé verdadeira passa pela prova.
É isso. A fé verdadeira passa pela prova. Que é exatamente o que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou dos 3 terrenos. Lembra quando ele falou dos... Na verdade, ele falou de 4 terrenos. Ele disse, o semeador saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho, que é chão batido. Tá certo? Que é chão batido. E... tá rindo, eu fico olhando você. Então, que é chão batido, não nasce nada em chão batido. Aí vem os pássaros e comem a semente. A outra cai no meio das pedras. E começa a germinar um pouquinho. Mas aí não tem... Só tem pedra, né? Não tem onde fincar raízes, não tem onde se arraigar. Morre. A outra nasce, cai no meio do espinho. Começa a crescer, porque lá tem chão, lá tem terra para isso. Mas os espinhos sufocam. E a outra cai em terreno bom e produz a 30, a 60 e a 100 por um. E aí quando ele vai explicar isso para os discípulos, ele diz o seguinte: aqui caiu na pedra é aquele pessoal que recebe de bom grado a mensagem, mas quando vem as perseguições, ó, tchau, fui. Não é? Fui. Você tá vendo? Aí a fé não era fé. A pessoa até gostou, achou bonito, achou joia, achou maravilhoso, mas não era fé verdadeira. Quando as perseguições vieram, ela simplesmente abandonou. Na hora que tem de entregar o filho, ela diz, opa, aí não. A mesma coisa com o pessoal do espinho. A terra também recebe. Opa, beleza, maravilhoso, que bênção, que mensagem linda, que coisa linda. Mas aí começa a descobrir que ter fé em Jesus Cristo exige que a gente faça certas escolhas. Não é tudo que eu posso fazer, não é todo negócio que eu posso fechar, não é toda negociação que eu posso entrar, não é todo produto que eu posso vender. Eu vou perder muito dinheiro com esse negócio. Vou perder muito dinheiro com Jesus Cristo. Aí, ó, tchau. O que aconteceu? Não era fé verdadeira. Entendeu? Não era fé verdadeira. O Tiago está dizendo que a fé verdadeira passa pela prova. Olha, existe uma coisa, depois que você lê Tiago, existe uma coisa assustadora que a gente conclui, que nós cruzamos com um montão de gente que não tem fé verdadeira. E a gente descobre que um montão de gente vive anos dentro da igreja e nunca teve fé verdadeira. Está sempre na hora da prova caindo. Nunca vai ser chamado de amigo de Deus. Na hora H, ele retrocede. Aí passa a prova, ele volta de novo, diz, eu me arrependo, não há caminho melhor que o caminho do Senhor, eu quero o caminho do Senhor. E a gente, claro, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para salvar, né? Que juízo é com Deus, não é com a gente. Então, claro, você é bem-vindo, vem para cá, e junte esforço, e vamos lá. Aí uma outra prova, e ele escorrega de novo. Aí depois que passa a situação, ele volta de novo arrependido. Não, vai assim, vai se arrastando a vida toda. Você nunca vê a fé para produzir nada na vida dele. É aquele tipo de pessoa que está sempre recebendo, parece um buraco sem fundo. Não é? E você nunca vê aquilo reverter em nada. Nada. É.
nunca, não reverte nada. Não aparece a prova, não aparece dedicação a Deus, não parece nada. Parece que Deus está ali, mas não está bem ali. Todos os outros vão crescendo, vibrando, querendo mais o Senhor, servindo mais o Senhor, compreendendo mais o Senhor, e aquele está sempre lá mirradinho e recebendo, como todo mundo. Só que parece que é um abismo aquilo lá. Não é? Então, é isso que o Tiago está dizendo, que a fé verdadeira aparece no dia a dia, aparece nos nossos relacionamentos. Então ele diz que a fé operava com as obras, de modo que foi pelas obras que a fé se consumou. Então ele não está dizendo ou fé ou obras, não. Ele está dizendo a fé e as obras andam juntas. Por quê? Porque ele está dizendo que há uma fé que é verdadeira e uma fé que é falsa. A fé falsa é como a dos demônios, que acredita, mas isso não muda nada na vida da pessoa. Entendeu? A fé verdadeira não é apenas que ele acredita. Isso mudou a vida dele. Não é que ele apenas acredita, ele se entregou. Não consegue mais conceber a vida se não for nos braços de Deus. Não consegue mais entender o que é viver se não for viver do jeito que Jesus Cristo viveu. É essa fé que o Tiago está falando. E ele diz assim: de igual modo, também foi justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho. Como é que foi a história de Raabe? Vocês se lembram, né? Ela disse para os espiões: olha, eu sei o que seu Deus fez no Egito. Eu sei que os nossos deuses não têm chance contra o seu Deus. Eu sei que o seu Deus é o único Deus. Não é? Vou mudar de lado. Ela disse: então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arriscar minha vida por vocês, porque eu sei que o seu Deus é que é o único Deus. Mas vocês se lembrem de mim, porque eu quero ser salvo e assim também toda a minha família. Você percebe o que é a fé? A fé leva a gente a agir em relação à vida e em consonância com Deus. Porque tem gente que diria assim, no lugar de Raabe pros espias: olha, eu sei que seu Deus, o que o seu Deus fez lá no Egito. Eu sei que o seu Deus é implacável. Eu sei que nós aqui não temos a menor chance. Se o seu Deus derrotou os deuses do Egito, que era a nação mais poderosa da região, ele vai fazer picadinho com a gente. Eu sei disso. Mas olha, eu não posso fazer nada, porque se eu for ajudar vocês, eu morro. Então, olha, eu sinto muito, eu até acredito, eu sei que vocês vão vencer, mas eu não posso fazer nada por vocês. Fujam, se virem. E os espias iam dizer: olha, essa sua fé que nosso Deus é único, não vai te ajudar em nada. Mas você vai morrer com os outros. Não vai te ajudar em nada. Sua fé não fez você mudar de lado. Não fez você mudar de vida. Não fez você entender que não servir a Deus põe a sua vida em risco. Essa sua fé não resolve coisa de cima nenhuma. Agora, a fé de Raabe foi diferente. Ela disse: opa, eu sei quem vocês são, e mais do que isso, eu sei quem é o Deus de vocês. Então, eu vou salvar vocês. Eu vou dar um jeito aqui. Eu vou esconder vocês. Eu vou
colocar vocês num lugar que os guardas não vão vê-los e vão desviar os guardas. Agora, é o seguinte, vocês me salvem. Vocês me salvem e salvem a minha família. E os guardas disseram, tudo bem, você bota um fio escarlate na janela e bota a sua família dentro de casa que Deus vai salvar você. Então como é que você percebe que ela tem fé em Deus? Você percebe que ela tem fé em Deus porque ela age de acordo com essa fé. Ela esconde os meninos. Você imagina, se ela tivesse errada, se ela não fosse morta na guerra, iria ser morta como traidora. Não é? Se ela tivesse errado, os compatriotas dela iam fazer picadinho dela depois que terminasse a batalha. Se ela não morresse na batalha, morria depois na mão dos compatriotas. Então ela precisou ter muita fé mesmo, muita coragem. Por quê? Porque ela fez um ato de traição. Tá certo? Ela disse, olha, eu sei que o seu Deus é imbatível. Eu vou esconder vocês e vocês me salvem. E os meninos lá de Josué também tinham muita fé em Deus. Não é? Porque eles não mandaram nenhum telegrama para Josué, nem fizeram sinal de fumaça, não mandaram e-mail, nada para perguntar se podia. Disseram, bota sua família dentro da sua casa, bota um cordão vermelho aí, que Deus vai salvar vocês. Do que eles estavam se lembrando? Do sangue no umbral. Eles estavam dizendo, o anjo da morte vai ver a corda vermelha, vai se lembrar do sangue do cordeiro e vai desviar da sua casa. Pensou? Que fé? Principalmente porque com tanto lugar para morar, Raabe morava justo em cima da muralha. Justo em cima da muralha que Deus ia derrubar. Precisa ter muita fé. E eles tinham tanta fé que eles deram uma orientação para Raabe que ia contra a orientação de Deus. Por quê? Porque Deus disse que de Jericó não era para poupar nem os animais, porque Jericó era uma cidade sob maldição. Jericó era uma cidade sob maldição porque Jericó sacrificava crianças. E dizem os estudiosos que no alicerce de cada casa de Jericó tinha enterrada uma criança, porque era um oferecimento aos deuses para proteger a casa. E Deus estava até as tampas com eles. E diz, olha, isso tudo é maldito, não deixa nada vivo. Eles estão sob juízo. Eles nunca se arrependeram dos assassinatos que fizeram contra as crianças e hoje é o dia do juízo para eles. Mas os meninos disseram para Raabe, se você estiver aqui e se a sua família estiver aqui e você puser o cordão vermelho, não vai acontecer nada. E olha que Raabe era uma meretriz cultual, hein? Sabe que os deuses de Jericó eram cultuados numa festa orgiástica. Então, para isso, tinham meretrizes cultuais. E a Raabe era uma dessas meretrizes. O que quer dizer? Que, do ponto de vista de Deus, ela era pecadora mais ainda do que todos os outros. Mas os meninos disseram, bota a corda escarlate. O caso de Raabe é exatamente o mesmo caso da moça que chega atrás de Jesus e fica chorando, lavando os seus pés com as suas lágrimas e enxugando com os olhos, com os cabelos. O que é que Jesus diz para ela? Que o nome dela ia ficar registrado e diz, vai que a tua fé te salvou. Mesma coisa foi dito para Raabe naquele dia. Entra na tua casa, põe os teus junto com você, porque a tua fé te salvou. Você vê que coisa maravilhosa? Agora, que fé é essa?
aquela que pode ser vista nos relacionamentos, nos atos de obediência. Essa é a fé que salva. A fé que tem como resultado a mudança de vida. É a história do Joãozinho dizendo para o Paulinho: não dá, se Deus está vendo, mas é Deus que importa. Você tinha de me garantir que Deus não está vendo, mas se Deus está vendo, Deus é que importa. Ele é que não podia ver. Se ele está vendo, então é melhor a gente não fazer, porque ele está vendo. Justo quem, né? Com tanta gente para ver, tinha de ser justo Deus. Então, se ele está vendo, então é melhor a gente não fazer, porque ele é que conta. Então, irmãos, é isso que o Tiago fala quando descreve a questão da fé. Não é que ele é contra Paulo. Ele está dizendo, aliás, ele arremata magistralmente. Ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E que obras são essas aqui? Obras de obediência. Tá certo? O Tiago está dizendo que tudo que a gente diz tem de ter uma consequência. Se eu digo que amo a Deus, que foi que Jesus Cristo diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É exatamente o que o Tiago está dizendo. Você diz que ama a Deus? Amo, então faz o que ele manda. Não é lógico? Se você faz o que ele manda, é porque você o ama. Se você não faz o que ele manda, você não o ama. É simples assim. Você gosta do irmão mesmo? Então dá a blusa para ele. Você está preocupado mesmo com o frio que ele vai passar? Ah, tô. Então dá a blusa para ele. Dá o cobertor para ele. Não, eu não posso. Então tem alguma coisa errada aí. Entendeu o que o Tiago está dizendo? Quando ele fala que a fé sem obras é morta? Está dizendo isso, que a fé verdadeira todo mundo vê. A fé falsa não muda a vida. É simples, mas é profundo. Não é? Que Deus nos abençoe.